Oi, gente! Na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse porta-maquiagem com divisória. E claro, todo mundo disse eu quero, então eu realmente fiz. Então tem aquele outro que é cheio, grande, né? Pra gente ter muito espaço pra colocar tudo bagunçado como a gente gosta. Mas esse daqui, ele é excelente pras organizadinhas. Ou pra viagens, onde a gente vai levar um pouco de cada coisa e a gente quer realmente ter tudo organizado. E, inclusive, eu coloquei aqui o plástico cristal, ó, tá? Como base aqui, tanto do porta-pincel como nessa parte aqui do bolsinho, pra que a gente consiga enxergar tudo, pra que você consiga enxergar tudo. Ó, dos dois lados. E também para que se sujar seja mais fácil aí a limpeza. Mas eu não coloquei dos dois lados, tá bom? Para que você também consiga fazer isso na doméstica sem problema. Aqui também eu tenho uma outra versão dele, todo em sintético. E aí eu dispenso o plástico cristal aí que vai proteger o material, o tecido, ó. Então, a mesma versão, ó, só que todo em sintético, que é muito mais simples. Eu só com um paninho e um álcool eu já consigo limpar a maquiagem caso caia alguma coisa dentro dele, ok? O acabamento eu vou fazer em viés, então vai ficar bem simples, não vai agregar na hora da costura. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer também nessa doméstica. O molde dessa peça está no link aqui abaixo na descrição. E também na descrição tem um link do meu curso de bolsas, onde eu ensino você a fazer bolsas que as mulheres babam e desejam e gostam muito, para que você realmente consiga ganhar dinheiro fazendo bolsas. Então, se você quiser saber mais, o link tá aqui embaixo, você pode saber mais detalhes sobre o curso. Então, não esquece de curtir esse vídeo. Se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, comenta o que você achou dessa aula aqui e bora pra aula! Então, vamos começar aqui pelos materiais que a gente vai precisar. Tá? Então eu tô usando plástico cristal. Esse daqui é 60 gramas, ele é bem grossinho, mas você pode usar o mais fino tranquilamente. Tô usando zíper por metro, tá? Então 2 zíperes por metro. Tricoline. Então tricoline pra fazer a parte de baixo e a parte de fora. Eu estou usando tricoline simples. E aqui pra fazer o porta-pincéis e aqui a abinha, né? Que protege os pincéis, eu tô usando um tricoline dublado. Você pode usar tudo dublado ou não. Ok? E aqui por dentro, eu vou usar uma manta R2 que já está colada aqui. Eu já passei ela aqui na parte de fora, tá? E também tirei as bordas aqui. E pra finalizar, eu vou usar o viés de gorgurão mesmo, que é o que eu mais gosto, é o que eu tenho sempre aqui. Pode usar o de algodão também pra dar o acabamento que você quiser. Então, eu vou começar fazendo os dois bolsos, tá? Das laterais. Vou fazer um, o outro a gente vai passar pra frente, porque é exatamente igual. Então eu vou pegar primeiro aqui a parte do plástico cristal e vou posicionar o zíper aqui em cima. Eu vou tirar o carrinho pra ficar mais simples aqui a minha costura, ó, tá? Então eu vou posicionar o carrinho e vou costurar aqui o zíper, tá bom? O direito olhando pro cristal. E aí, como não tem lado, tá bom? Bora lá! Pra dar um acabamento bem bonito aqui no meu zíper, eu já vou colocar, ó, o viés, tá? E aí ele vai ficar bem bonitão na hora que eu virar. Então, você pode colocar aí o viés que você quiser, pode fazer esse joguinho de cores. Só posiciona o viés, se for o de algodão também, da mesma maneira, tá? E passa uma costura. Depois que eu faço isso, ó, eu vou dobrar o plástico cristal bem por cima aqui, ó, do meu viés, tá bom, ó? E vou tentar costurar exatamente em cima da costura que eu fiz no viés, pra ficar o mínimo de costura possível aí. Prontinho, ó, dessa maneira. Agora eu vou posicionar o meu plástico cristal aqui, ó, bem em cima do meu tecido, ó, tá? Então, posicionei ele bem aqui em cima e vou passar uma costura aqui, ó, tá bom? Lembrando que o avesso do zíper vai ficar olhando pro direito do tecido que vai ficar embaixo, ó, porque ele realmente vai fazer um forrinho aqui e o plástico cristal vai ficar por cima.
já está pronto. Eu só vou colocar aqui o carrinho e vou fazer exatamente o mesmo processo no outro bolsinho. E aí a gente já vai para a próxima parte. Aqui a gente vai fazer já o porta-pincéis. E aí eu peguei aqui essa partezinha maior, né? Ó, peguei até de uma estampa diferente e vou fazer uma barrinha aqui, ó, tá? 2 vezes, tá? Porque esse tecido meu está dublado, então eu não preciso de forro nessa parte aqui. Mas se você estiver usando um tecido simples, você pode fazer duplo, tá? Então eu vou dobrar 2 vezes e fazer uma barrinha simples. Então, ó, agora eu vou fazer as divisões aqui, primeiro na minha base, tá? E aí eu não vou deixar espaços muito pequenos para eu colocar os pincéis, mas você pode intercalar entre 2 centímetros e 3 centímetros para colocar lápis ou coisas menores e os pincéis mais grossos, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro medir a minha base aqui, sempre lembrando que as 2 laterais devem ter pelo menos 4 centímetros, porque eu já considero uma margem de costura. Então, se fizer muito pequeno, tá? Vai ficar ali um espaço muito pequeno que não vai caber nada. Eu vou fazer todos os meus de 3 centímetros, o último aqui vai dar uns 3,5, tá? E aí dá pra colocar também gloss ou alguma coisa mais grossinha. Então eu vou ter todos os meus espaços de 3 centímetros, se você preferir você pode colocar uns 2 ou 3 de 2 centímetros também. Então eu vou marcar aqui, ó, também o porta-pincel, né? E eu seguindo a mesma lógica, eu vou começar com 1 centímetro a mais pra margem de costura, mas nessa parte aqui eu não vou fazer com 3 centímetros as divisões, eu vou fazer com 4 centímetros para que eu possa fazer algumas pregas e aí o bolsinho ficar mais bonitinho, mais aconchegante ali pros pincéis e pras outras coisas, tá? Então aqui a primeira marcação eu vou fazer com 5 centímetros e as demais eu vou fazer com 4 centímetros e aqui desse lado também 5 centímetros. Com as 2 partes riscadas, agora eu vou colocar o cristal em cima aqui, ó, dessa parte de baixo, tá? Dessa parte maior, que é justamente para que os pincéis não sujem o tecido. Já vou posicionar essa parte aqui em cima, tá? Ó, a parte do porta-pincel. Lembrando que, ó, eu vou pegar essa primeira risca e vou colocar exatamente em cima da primeira que eu fiz aqui na parte de baixo também. Eu sempre me baseio aqui pela parte de cima, ó, tá bom? Que eu trouxe até em cima pra me ajudar. E também por essa parte de baixo. Então, essa parte aqui e essa estando alinhadas, é só você seguir esse traço de cima. E vou começar a costurar. Agora, ó, eu vou pegar essa segunda risca aqui, ó, e vou, ó, colocar certinho em cima da risca de baixo. Lembrando que essa parte de cima tá um pouco maior do que a parte de baixo, tá bom? Justamente para formar esse volume. Então eu vou fazer isso agora com todas as partes e todas vão ficar sobrando esse volume, ok? Inclusive, ó, fazendo aqui na lateral, ó, tá? Unindo também pra formar esse volumezinho aqui. Sempre faço as laterais por último. Pra finalizar, ó, eu vou pegar, ó, formou aqui o volume, correto? Vou jogar todo esse volume para um dos lados, tá? Eu vou jogar para esse lado aqui que vai ser mais simples, que é para onde eu vou costurar. Ó, então, de todos, eu vou sempre jogar o volume para próximo da costura. E vou passar uma reta aqui embaixo, para formar essa prega.
Prontinho, ó, ele vai ficar dessa maneira, tá? Com o plástico cristal, justamente pra não manchar nada. E aí eu vou fazer um protetorzinho, tá? Pra colocar aqui por cima e proteger o pincel e tudo mais, ok? Vou fazer também, ó, do mesmo material que eu usei pra fazer o porta-pincéis aqui. E eu não costurei já tudo, porque eu já limpei essa parte de baixo, tá bom? Giz. Então, como ele vai ficar aqui o cristal em cima, você já pode limpar também. Então, eu vou dobrar e vou costurar pelo avesso as duas laterais, com 1 centímetro. Vou tirar só o excesso aqui e vou já virar. Pra ficar bem bonito, eu vou pespontar, ó, todas essas partes fechadas, só deixando a parte aberta, sem pesponto. Agora que eu já fiz a abinha, tá? Eu vou colocar ela bem no meio, deixando aqui só as margens de costura mesmo, tá? E vou prender ela aqui na parte de cima, tá? Ela vai justamente cobrir aqui, ó, os pincéis, ok? Prontinho, ó. A abinha tá pronta, por baixo o plástico cristal. E agora a gente vai unir essas duas partes com os bolsos laterais. Antes de unir os bolsinhos da lateral com o porta-pincéis, eu já vou colocar aqui o botão. Então eu vou escolher um dos lados, né? Como os dois são iguais, tudo faz, claro. Vou achar o meinho aqui, ó, tá? Só dessa parte aqui de plástico, tá? Do plástico cristal. Vou achar aqui o meio, mais esse meio aqui desse material. Eu tô usando, gente, um sintético, tá? Você pode fazer de tecido também, mas eu achei o sintético melhor porque eu não precisaria fazer barrinha e tal. E aí eu vou achar o meinho só com giz mesmo, tá? Também achar o meinho dele aqui pra eu colocar o botão. Eu sempre faço um xizinho, ó. Então, viro de um lado, viro do outro. O meio é bem no meinho aqui do xizinho. Vou fazer a marcação básica, rapidinho. Já ponho o botão e já volto. E aí, ó, com ele já posto, ó, por que a gente põe? Pra não ficar esse negócio aqui atrás aparecendo, tá? Então, eu só vou posicionar aqui em cima, se você preferir colar, porque plástico pode ser também, tá? Vou prender e vou passar aqui um pesponto pra unir essas partes aqui. Então, ó, o botão já está posto e não vai ficar pegando aqui na parte de baixo, tá? Essa parte de baixo do bolsinho vai ficar livre. Que é o legal de fazer esse tipo de acabamento. E aí eu vou pegar essa parte aqui e vou posicioná-la aqui, ó, tá? Direito, tá? Do bolsinho com o direito de uma das laterais aqui do meu porta-pincel, tá? Da lateral. Vou posicionar dessa maneira, ó. E vou passar uma costura aqui. Vou dessa maneira aqui, ó, pra não ficar muito acúmulo de costura, eu vou deixar ela simplesmente assim. Na hora de fazer o acabamento, eu vou puxar o zíper bem bonitinho aqui, tá bom? Vou fazer o mesmo do outro lado. Os dois lados já colocados. Agora a gente vai pra próxima parte. Então aqui eu vou fazer a parte de fora, tá? Lembrando que eu fiz a manta um pouquinho menor, tá? Sem as margens de costura, justamente pra não ficar muito acúmulo de material. Mas eu coloquei a manta pra ela ficar bem estruturadinha e com o plástico cristal, então, vai ficar mais estruturado ainda, ok? Então não vai sobrecarregar a sua máquina se você fizer dessa maneira aqui também. Então, ó, a gente vai dobrar aqui pra achar o meio, ok? É onde a gente vai colocar o segundo, né, o resto do botão, no caso. E vou marcar aqui 7 centímetros, tá? De baixo pra cima. Então, marquei aqui, ó, 7 centímetros. E vou colocar o outro lado do botão bem aqui no meinho, nos 7 centímetros. Já voltamos. Prontinho, ó. Tá aqui já. E
aí eu vou colocar o oposto, ó. Se esse botãozinho está aqui, o outro tem que estar em cima. Claro que eu vou tirar aqui esses alfinetes básicos. E aí, eu vou pregar toda essa parte aqui, eu vou unir toda essa parte aqui, ó. Vou unir com grampinhos. Fica melhor, ó. Tá ajustando toda a parte de dentro à parte de fora. Se você quiser, pode até cortar a parte de fora um pouquinho menor, tá bom? Pra ele se ajustar com mais facilidade, você ter menos problema aí na hora de colocar, tá? Pra garantir que você não vai ter nenhum problema, na verdade. Principalmente por causa dessas junções aqui, ó. Elas podem diminuir ou deixar um pouquinho mais largo, dependendo da máquina. A gente vai unir primeiro tudo isso, lembrando que tá o avesso com o avesso, tá bom? Porque nós vamos depois finalizar usando um viés também. E aí não vai sobrecarregar também nossa máquina. Então aqui tá o direito e desse outro lado também o direito. E eu vou unir todo mundo aqui, tá? Vou começar de um lado qualquer e a gente tem que acabar em cima dessa mesma costura. Então aqui, ó, se tiver alguma coisa sobrando, como aqui, ó, é só você tirar esse excesso, tá? Zíperes e tudo mais. E pronto, nossa próxima etapa já é colocar o viés e já acabou. Então agora pra finalizar, eu vou posicionar o meu viés, tá? Ó, esse viés aqui, ele é simples, que ele é só de uma dobra. Aí se for de algodão também é a mesma coisa, tá? Então eu só vou posicionar aqui, ó, vou enganchar ele aqui e bora. Simples, bora. O máximo possível na pontinha, o mais na pontinha possível, mas sempre tomando cuidado, tá bom? Pra certificar de que ele está pegando embaixo também. Bem, então, eu terminei aqui meu porta-maquiagem com divisória e também com plástico cristal, que deixa ele mais protegidinho aqui. Ó, então ele vai ter duas divisórias aqui na lateral, dois bolsinhos, né, pra guardar algumas coisas. E aqui, essas divisórias de pincel, mas também que a gente consegue guardar ali o rímel, algum gloss ou alguma coisa. Então, ele é excelente pra viagens e tudo mais. E a gente consegue deixar tudo bonitinho, guardadinho, organizadinho. E não esquece de levar nada. Viram só? Que fácil! Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que você faça muitos desses, que faça super sucesso no seu ateliê, por ser uma peça muito pequena. A gente consegue fazer vários e também chama bastante a atenção das mulheres. Então, eu te ensino aqui, você costura aí. Até a próxima aula.